Salve, salve, você aí, colega. Vamos hoje finalizar então essa nossa jornada pelas neuropatias periféricas no consultório. E vamos fazer isso com um tema que é extremamente negligenciado na prática clínica, uma particularidade das neuropatias periféricas. E olha, isso não é infrequente de ser abordado como queixa principal de visitas ambulatoriais à neurologia, que é a neuropatia de fibra fina. O que é isso exatamente, Wagner? Como que a gente pode conversar com o paciente, suspeitar desse diagnóstico? Por que é criada uma categoria à parte aqui em neuropatias periféricas? Esse é um caso que pode chegar para ti no teu dia a dia. E talvez algumas peculiaridades possam levar à confusão diagnóstica. Veja só, uma mulher de 42 anos de idade com dormência e queimação nos pés. Até aí, padrão, dia a dia. Vai examinar a paciente e o exame neurológico ele está completamente normal. Isso exclui doença neurológica? É a primeira pergunta que eu já te faço. Qual que seria a tua hipótese diagnóstica em um caso como esse? Isso é muito frequente do ponto de vista da vida real. Aqui já pode se estabelecer uma suspeita diagnóstica. Será que é um transtorno funcional? Paciente com história de queixa sensitiva, de parestesia, mas o exame físico normal, o exame da sensibilidade normal. Às vezes você pede avaliação complementar de exames armados, de propedêutica armada, e pode também não revelar nada demais. Então, já é uma primeira hipótese que muitas pessoas fazem na prática clínica. Ora, queixa sensitiva, será que é esclerose múltipla? Não parece. Não parece porque é isolada essa queixa, não é nível sensitivo, não tem uma topografia de medula espinhal, por exemplo. Será que é uma neuropatia periférica? Mas poxa, como é uma polineuropatia se o exame físico neurológico ele está normal? Esse caso aqui pode ser investigado com exames de imagem, por exemplo, se houver uma demanda para isso. E aqui eu já te mostro, ó, tudo normal. Ressonância, a famosa ressonância de neuroeixo. Crânio e coluna total, medula sem alterações compatíveis com doença desmielinizante, por exemplo. E aí aqui está a situação que pode mudar o curso da investigação desse paciente. Aquela dormência comprimento dependente, bota e luva, o exame físico normal, mas será que é? A gente pede uma eletroneuromiografia e aí ela vem normal. Como pode? Se a eletroneuromiografia está normal, não tem polineuropatia, não tem neuropatia periférica, certo? Não é bem assim. E essa é a utilidade dessa apresentação, dessa conversa que vamos fazer aqui hoje. Uma eletroneuromiografia normal não descarta uma neuropatia periférica, por incrível que pareça. E esses casos, a gente já falou, e o complicado aqui chega o paciente ou a paciente com a queixa, como não tem alteração no exame físico, como não tem alteração em exames complementares, já pode surgir aquela pergunta que a gente chama pergunta proibida. Será que é um transtorno funcional do sistema nervoso? Muito cuidado antes de fazer essa afirmação em um paciente como esse em questão, porque existe uma possibilidade de uma neuropatia periférica peculiar. Colega Wagner, a gente sabe, a maioria das neuropatias periféricas, das polineuropatias, elas envolvem fibras grossas e fibras finas. A gente tende a pensar no nervo como uma estrutura única, mas não é bem assim. Os nervos periféricos, eles têm subdivisões entre fibras grossas e fibras finas, e doenças diferentes podem ter uma predileção particular por um ou outro tipo de fibra. Relembrando aqui, o diâmetro das fibras está muito relacionado à mielinização. Então a gente tem as fibras mais grossas, por exemplo aqui, a alfa e a beta, que elas são mielinizadas, têm uma velocidade de condução maior, essas fibras, e carregam informações motoras e da sensibilidade profunda, aquela sensibilidade responsável pelo sentido posicional. Por outro lado, a gente observa que as fibras mais finas, tipo C, por exemplo, elas são fibras de velocidade mais lenta e carregam informações da sensibilidade superficial e
autonômicas. Sensibilidade superficial é térmico, dolorosa, você vai lembrar bem disso. Então aqui nós temos uma situação diferente. Algumas doenças, elas podem afetar proeminentemente as fibras finas. Isso é o que a gente chama de neuropatia de fibra fina. A gente já viu que a maioria das neuropatias periféricas afeta esses dois tipos de fibra, fibra grossa e fibra fina. Porém, existem situações que doenças podem comprometer exclusivamente as fibras finas ou de forma mais proeminente. Fechado, pessoal? Isso aqui é uma divisão didática, a gente tem que ter esse bom senso na prática clínica de saber essa afirmação que a gente acabou de fazer da peculiaridade de acometer exclusivamente fibras finas. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje em dia. Como suspeitar? Fibra grossa a gente sabe, está preservada nesse tipo de cenário. Não temos alterações de motricidade, não temos alteração de sensibilidade profunda. Então o paciente não tem fraqueza, anda normal, reflexos estão normais. O comprometimento aqui, ele geralmente é da sensibilidade superficial e autonômica. Precisa ter as duas? Não, isso é variável, depende da entidade que nós estamos falando, mas aqui é sensibilidade térmico-dolorosa ou desautonomia que esses pacientes eles vão parecer. Queixa sensitiva vai ser variada, que vai ser dormência, parestesia, queimação, formigamento relacionado à modalidade térmico-dolorosa. Dor neuropática, também uma apresentação comum nesse cenário, não é claramente necessária. Algumas pessoas têm essa noção que neuropatia periférica de fibra fina necessariamente dói. Eu concordo que a maioria dos casos, sim, são dolorosos, tem dor neuropática, mas isso pode acontecer sem dor também. Então fiquem espertos nesse tipo de apresentação variada das neuropatias de fibras finas. O exame da sensibilidade superficial é o que pode te ajudar. Aquele exame com a ponta mais fina, você lembra disso? Testando a sensibilidade dolorosa. Isso pode estar alterado na prática clínica, mas não é incomum acharmos exames completamente normais. Então, o exame físico normal, ele não descarta a hipótese diagnóstica de neuropatia de fibra fina. Tá aí o desafio diagnóstico para a gente no dia a dia, para todo mundo. Neuropatia de fibra fina pode ser um desafio diagnóstico, sim, porque não tem alteração objetiva no exame físico neurológico em alguns casos. Fica esperto também para isso. Muitos colegas, eu também tinha essa dúvida antigamente, há algum tempo atrás, principalmente na residência, ó, neuropatia periférica, polineuro, tem que afetar o reflexo aquileu ali, por exemplo, tem que dar reflexo hipoativo. Falso! Na neuropatia periférica de fibras finas, o reflexo aquileu é esperado estar normal, fechado. Então, não se surpreenda com o exame físico neurológico normal. Exame neurológico normal não descarta doença neurológica, particularmente em nervo periférico. Se neuropatia de fibra fina já é algo que é colocado de lado na prática, que é esquecido, você imagina as manifestações autonômicas. Isso aqui muitas vezes é altamente negligenciado na prática clínica e pode levantar suspeitas diagnósticas importantes. Primeiro, para a possibilidade de fibra fina. Quando há um comprometimento autonômico importante, lembra disso, que você pode estar diante de uma neuropatia periférica de fibra fina. Aqui pode ser diarreia crônica. De vez em quando a gente pega esses pacientes no consultório, hein, pessoal? Isso aqui podemos fazer toda a diferença. O paciente ele passa com o gastro, passa com cirurgião geral, faz colonoscopia, endoscopia, faz cápsula endoscópica, tomografia de abdômen, nada. Não encontra nada. Porque o problema não está na estrutura do intestino. Ele está naqueles nervos que vão para o intestino para realizar a motilidade intestinal. Então podem haver doenças que comprometem esses nervos que vão para o intestino e aí o paciente evolui com diarreia crônica. Um diagnóstico diferencial de diarreia crônica é neuropatia de fibra fina. Muito cuidado. Eu já vi alguns pacientes com polineuropatia amiloidótica familiar que essa era a manifestação proeminente. Muito cuidado. Disfunção erétil, pegadinha aqui, disfunção erétil, ela é mais frequente em mielopatias, mas também pode acontecer em pacientes com neuropatia de fibra fina, pacientes com diabetes, por exemplo, eles sofrem muito desse tipo de problema, disfunção erétil, em função de neuropatia de fibra fina. Então,
pode fazer parte da manifestação. Tontura ao levantar, por exemplo, é sempre importante na rotina de pacientes com queixas de tontura, realizarmos a medida da pressão do paciente deitado e sentado em pé para avaliar se há presença de hipotensão postural.